É preciso ensinar os alunos a pensar, e é impossível aprender a pensar num regime autoritário. Pensar é procurar por si próprio, é criticar livremente e é demonstrar de forma autônoma. O pensamento supõe, então, o jogo livre das funções intelectuais e não o trabalho sob pressão e a repetição verbal. Olá, eu sou Valéria Bessa e na aula de hoje nós vamos falar sobre aprendizagem e os processos de aprender. Não é de hoje que o homem se interessa pelos processos da aprendizagem. Desde a Antiguidade Clássica, os homens se perguntam como aprendemos. Por causa desta pergunta, várias teorias foram formuladas. As de Piaget, as de Vygotsky, as de Vallon, entre outras que tentaram esclarecer a questão. Uma coisa comum entre todas essas teorias é que elas privilegiaram a infância como instrumento de investigação. Mas por que a infância? Porque é justamente no período da infância que descobrimos o mundo. Então, é mais fácil observar como aprendemos. Mas vocês sabem o que é aprendizagem? Vamos ouvir agora uma definição do Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. Aprendizado, ato ou efeito de aprender, tomar conhecimento de, reter na memória mediante o estudo, a observação ou a experiência. Tornar-se apto ou capaz de alguma coisa em consequência de estudo. Como ouvimos, a aprendizagem é o ato ou o efeito de aprender, tomar conhecimento de alguma coisa. Vocês, nesse momento, como alunos, estão tomando conhecimento de alguma coisa. Estão aprendendo, experimentando a aprendizagem. Costumo dizer que vocês, alunos, quando experimentam o processo de aprendizagem, já sabem todas essas teorias que vamos falar aqui nesse curso. As teorias que são formuladas pelos homens, como as de Piaget, Vygotsky, Vallon, entre outros, como eu já citei aqui, são sempre formuladas a partir das experiências que vocês, alunos, fazem. As observações cotidianas da aprendizagem de crianças, de jovens, de adultos e de idosos são sempre observadas pelos teóricos, e é a partir dessas observações que tiram suas conclusões formulando teorias. E essas teorias falam justamente sobre o ato de conhecer, e é sobre o ato de conhecer que vamos falar agora. O ato de conhecer envolve 4 elementos básicos: a atenção, o interesse, a memória e a inteligência. A atenção vocês já conhecem. É isso que vocês estão fazendo nesse momento. É a concentração em alguma coisa. A concentração em um objeto. No caso, essa aula. Quando estamos atentos, temos mais facilidade de aprender. A atenção facilita o processo de aprendizagem porque junto com ela vem o interesse. O interesse é justamente o estímulo que temos para continuar aprendendo ou para querer aprender. Podemos falar de interesses internos ou interesses externos. O interesse interno é a vontade, aquilo que queremos fazer. Por exemplo, podemos falar que tenho vontade ou tenho interesse de ligar para alguém ou de encontrar tal pessoa. Já o interesse externo é aquele produzido pelo meio. Por exemplo, quando algumas pessoas ou algum fato que acontece exterior a nós nos leva ou nos provoca a ter interesse sobre aquela coisa. Tomemos essa aula como exemplo. Vocês agora são provocados por um fato externo a continuar assistindo essa aula, mas ao mesmo tempo também são provocados pelo fato interno a estarem presentes aqui. Portanto, vocês têm ao mesmo tempo atuando no processo de aprendizagem interesses internos e interesses externos. Mas para onde vai todo o conteúdo que absorvemos quando aprendemos? O conteúdo vai para a memória. Para explicar a memória, vou fazer uma metáfora com sistemas de computador. Computador, quando estamos utilizando os processos dele, costumamos armazenar informações, ou seja, salvar as informações que queremos. A nossa memória é a mesma coisa. Salvamos as informações que queremos reter, mas nem sempre elas ficam lá, não é mesmo? A isso chamamos de branco, quando tentamos falar alguma coisa, mas esquecemos completamente a informação. E vocês sabem por que a gente não consegue recordar a informação? Porque justamente quando tentamos lembrar, precisamos ter primeiro retido a informação na memória. E para reter a informação na memória, precisamos da atenção e do interesse. Somente quando estamos atentos ou temos interesse por aquilo que estamos aprendendo, conseguimos reter a informação na memória. No caso de não estarmos atentos ou não termos interesse por aquilo que estamos aprendendo, fica mais difícil guardar a informação. Então,
acontece mais ou menos da seguinte maneira. Primeiro, armazenamos ou salvamos a informação e depois recapitulamos ou retiramos a informação da memória para poder utilizá-la. O que significa dizer que quando não conseguimos lembrar alguma coisa é porque provavelmente não conhecemos essa coisa, ou melhor, não conseguimos guardar essa coisa na memória. Com o processo de inteligência acontece exatamente esse processo, o resgate da informação da memória para poder ser utilizada no dia a dia. Costumamos falar sobre pessoas mais inteligentes ou menos inteligentes. Será que isso existe mesmo? A psicologia discorda dessa informação. Para nós psicólogos, não existem pessoas mais ou menos inteligentes, mas sim pessoas que têm mais informações retidas na memória e pessoas com menos informações retidas na memória. É claro que a inteligência tem um conteúdo inato, ou seja, uma predisposição biológica, como as informações do cérebro, a nossa organização cerebral. Se temos algum distúrbio mental, então, é claro, provavelmente teremos alguma disfunção do processo de inteligência. No caso do nosso organismo estar completamente normal, ou seja, não termos lesões ou distúrbios mentais, então a inteligência também acontecerá de forma normal. Ou seja, se temos a informação salva na memória, conseguiremos recapitular essa informação. Sendo um pouco mais clara, a inteligência, como vimos, tem um processo inato, mas também tem um processo aprendido. Então, aquela criança lá na escola, ou mesmo nós aqui nessa aula, se não conseguimos entender alguma coisa, não significa que não somos inteligentes, mas sim que talvez aquilo que está sendo dito não esteja claro para nós. Então, não estamos conseguindo salvar a informação na memória. Então, não significa que existem pessoas inteligentes ou pessoas burras, e sim pessoas